Olá pessoal, vamos dar início à nossa correção sobre conjunto universo e solução de uma equação. A questão 1 fala assim: escreva a raiz ou solução das seguintes equações. No item A fala assim: x menos 7 igual a zero. Então, qual é o número que substitui esse x e que torna essa igualdade verdadeira? Para isso, nós vamos isolar o x, deixar ele sozinho antes da igualdade. O zero, o que está depois da igualdade, a gente pode repetir. E esse 7 que está antes da igualdade, ele tem que passar para depois. Ele está menos 7. Quando ele passa para o outro lado da igualdade, ele vai com o sinal inverso, que é o sinal de mais. Então, fica mais 7. Assim, concluímos que x é igual a 7. A gente pode fazer da seguinte forma também. Substituindo o x pelo número que a gente descobriu, que é o 7 positivo, 7 menos 7 igual a zero. Então, a gente pode conferir que 7 é realmente a raiz ou solução de x. No item B, nós temos x mais 9 igual a zero. Novamente, nós vamos ter que isolar esse x para poder descobrir qual é a raiz ou solução para essa letrinha aí. Coloco o x sozinho antes da igualdade, repito o que está depois da igualdade, que é o zero, e o mais 9 que está antes da igualdade e deve estar depois, como ele está positivo, quando passar para o outro lado da igualdade, ele vai negativo. Se x é igual a 0 menos 9 e 0 não tem valor, então a gente elimina esse zero e só repete o menos 9. Eu pedi para vocês fazerem só os itens A, B e E. Agora, o item E fala assim: x menos 10 é igual a 3. Qual é o número que substitui esse x e que torna essa igualdade verdadeira? Vamos descobrir agora. Isolamos o x, colocamos x e o sinal de igual, o x já isolado. O que tiver depois da igualdade a gente repete, que é o número 3. E o número 10 que está antes da igualdade vai ter que passar para depois. Ele está negativo, menos 10, quando for para o outro lado passa a ser positivo. Repetimos o x e o sinal de igual e fazemos a soma. X é igual a 3 mais 10, que é igual a 13. Vamos analisar se realmente x é igual a 13. Vamos substituir aqui. 13 no lugar de x, 13 menos 10 é igual a 3. Então, 13 é a raiz ou solução dessa equação. A questão 2 pede para a gente verificar se o número é ou não raiz da equação dada nessa questão. O item A pergunta se 5 é a raiz de 4x menos 7 igual x mais 8. Lembrando que para a gente resolver, a gente faz cada membro separadamente. E onde tiver x, a gente substitui pelo número que ele está nos fornecendo como raiz. Então, vamos pegar o primeiro membro, que é 4x menos 7. Onde tiver x, a gente coloca 5. 4 vezes x, vou substituir, fica 4 vezes 5. Antes da gente resolver uma soma ou subtração, a gente resolve multiplicação. 4 vezes 5, 20. E repito menos 7. 20 menos 7 é igual a 13. Agora, vamos pegar o segundo membro, que é x mais 8. Onde tiver x, a gente substitui por 5. Então, fica 5 mais 8, que também é igual a 13. Aqui a gente pode perceber que tanto no primeiro membro quanto no segundo membro, a gente tem como resposta 13. Então, significa que essa igualdade é verdadeira, porque o que tem antes do sinal de igual deve ter também depois do sinal de igual. Isso significa que 5 é a raiz dessa equação. No item B, nós vamos analisar se 10 é a raiz de 7x mais 30 igual 10x. De novo, onde tiver x, a gente substitui por 10. Vamos pegar só o primeiro membro, 7x mais 30. Onde tem x, a gente substitui por 10.
que a gente está testando essa raiz. Então, fica 7 vezes 10 mais 30. 7 vezes 10, 70. 70 mais 30, que é igual a 100. Agora, nós vamos resolver o outro lado da igualdade, que é o 10x. 10x é a mesma coisa que 10 vezes x. Nesse caso, a gente está testando se o x é igual a 10, então fica 10 vezes 10. 10 vezes 10 é igual a 100. De novo, deu o mesmo valor antes e depois da igualdade. Isso significa que 10 é a mesma raiz dessa equação. No item C, ele quer testar se menos 6 é a raiz da equação 3x menos 1 igual 11 mais 2x. Vamos pegar o primeiro membro para resolver primeiro. E onde tiver x, a gente substitui por menos 6. Então, fica assim, 3 vezes. No lugar de x, a gente coloca menos 6 e repete o menos 1. Primeiro, a gente vai multiplicar 3 vezes menos 6. O número 3 é positivo, o número 6 é negativo. A gente faz jogo de sinal. Mais com menos, menos. 3 vezes 6, 18. E repito menos 1. Agora, a gente resolve essa subtração. A gente tem dois números negativos. Então, não tem condição desse nosso resultado ser positivo, ele vai ser negativo. Quando a gente tem cálculos com dois números de mesmo sinal, a gente repete o sinal e soma os valores. A gente aqui já repetiu o sinal, que é menos, e vamos somar 18 com 1, que vai dar 19 negativo. Agora, nós vamos resolver o segundo membro. Repito 11 e vou repetir o 2 multiplicando por menos 6, que é o número que vai substituir esse x, mais 2 vezes menos 6. E como eu falei para vocês, antes da gente fazer uma soma ou subtração, a gente faz a multiplicação, que neste caso é o 2 vezes menos 6. Então, a gente vai fazer o quê? Repete o 11. E o que a gente está vendo aqui? A gente tem um 2 positivo e tem um 6 negativo. Fazemos jogo de sinais, mais com menos, menos. 2 vezes 6, 12. Aqui nós temos um número positivo, que é o 11, e um número negativo, que é o 12. Quando a gente tem cálculos com um número com um sinal positivo e o outro número com um sinal negativo, o que a gente faz? A gente vê quem é o número maior e o que vai prevalecer na nossa resposta é o sinal do número maior, que neste caso é 12, porque 12 é maior do que 11. Como 12 é maior do que 11 e ele é negativo, nossa resposta vai ser negativa. O resultado do número, agora, a gente descobre através da subtração, que é o número maior menos o número menor. 12 menos 11 igual a 1. Então, nossa resposta é menos 1. O que a gente pode perceber aqui? Antes da igualdade, a gente teve como resposta menos 19. Depois da igualdade, a gente teve como resposta menos 1. Esses números não são iguais, então isso significa que menos 6 não é a raiz de 3x menos 1 igual 11 mais 2x. No item D, ele pergunta se menos 2 é a raiz da equação y² menos 8 igual 2y. Vamos ver. A letra y eu vou substituir por menos 2. E vou repetir o menos 8. Primeiro, a gente vai resolver a potência, que é o menos 2 elevado a 2. Menos 2 elevado a 2 é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. Fica dessa forma aqui. Vamos fazer o jogo de sinais. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. E repito menos 8. Temos, de novo, números com sinais diferentes. O que a gente faz? Prevalece o sinal do maior na nossa resposta. 8 é maior do que 4 e 8 é negativo, então, nossa resposta é negativa. O valor do número a gente descobre através da diferença, ou seja, da subtração do maior pelo menor. 8 menos 4 igual 4. Agora, nós vamos resolver a segunda parte dessa igualdade, que é 2 vezes y.
Então, substituindo, fica 2 vezes menos 2. Temos um número positivo e um negativo. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. Nossa resposta também deu menos 4. Então, isso significa que menos 2 é a raiz dessa equação. Agora, nós vamos para a última questão dessa atividade, que é a questão 5. Ela pede para a gente testar quais desses números aqui abaixo, que é o 0, 1, 2, 3 e 4, que é os números do nosso conjunto universo. A gente tem que testar quais deles, qual ou quais deles, pode ser que haja mais de um, que seja a raiz dessa equação. Vamos começar testando o número 0. Onde tiver x, a gente substitui por 0. E o valor do nosso primeiro membro tem que dar igual a 0, porque o nosso segundo membro já foi definido como 0, que é o número que está após a igualdade. Substituindo, ficou assim: 0 elevado a 2 menos 5 vezes 0 mais 6 igual a 0. 0 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 0, então eu só repito. Todo número que é multiplicado por 0 também é igual a 0, então eu vou colocar menos 0. E sobrou um mais 6 aqui, a gente repete também. Agora, a gente calcula. 0 menos 0, 0. 0 mais 6 igual a 6. Ficou o quê? Mais 6 igual a 0. Essa igualdade não é verdadeira. O número que tem que estar antes da igualdade é o mesmo que tem que estar depois. 6 não é igual a 0. Então, 0 não é raiz dessa equação. Risquei aqui o 0, porque ele não é raiz dessa equação. Agora, nós vamos testar o número 1. Substituindo as letras x por 1, a gente tem o quê? 1 elevado a 2, menos 5 vezes 1, mais 6 igual a 0. 1 elevado a 2 significa 1 vezes 1, que é igual a 1. 5 vezes 1, 5. E repito, mais 6 igual a 0. Agora, vamos calcular. 1 menos 5 igual a 4 negativo, menos 4. E repito, mais 6 igual a 0. Temos novamente o número positivo e o negativo. Prevalece o sinal do maior, que é do 6, que é positivo. E subtraímos o número menor do maior. 6 menos 4 é igual a 2 positivo. De novo, nós não temos uma igualdade. Mais 2 não é igual a 0. Então, 1 também não é raiz dessa equação. Agora, nós vamos testar o número 2. Onde tiver x, a gente coloca 2. Fica desse jeito aqui. 2 elevado a 2 menos 5 vezes 2 mais 6 igual a 0. 2 elevado a 2 significa 2 vezes 2, que é igual a 4. Menos 5 vezes 2, que é igual a 10. E repito, mais 6 igual a 0. Mais 4 menos 10 é igual a 6. E repetimos o mais 6 igual a 0. Como a gente sabe, números opostos, eles se anulam. Como são esses números opostos? É um único número, o mesmo número, só que um vai ter o sinal positivo, o outro vai ter o sinal negativo. É a mesma coisa de eu dizer 6 menos 6. 6 menos 6 é igual a 0. Então, temos como resposta 0 igual a 0. Isso significa que 2 é a raiz dessa equação, porque ele tornou a igualdade verdadeira. Agora, nós vamos testar o número 3. Fica assim: 3 elevado a 2 menos 5 vezes 3 mais 6 igual a 0. 3 elevado a 2 é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é igual a 9. 5 vezes 3 é igual a 15. E a gente repete o mais 6 igual a 0. Agora, estamos vendo aqui uma subtração de 9 menos 15, que é igual a 6. Fica menos 6. E repito, mais 6 igual a 0. Estamos tendo uma situação igual à situação anterior, que foi com a raiz 2. Então, nossa resposta também vai dar 0. O que confirma como verdadeira a raiz 3 dessa equação. Para finalizar, nós vamos calcular com o número 4, que é o último número do nosso conjunto universo, para a gente testar.
Fica 4 elevado a 2 menos 5 vezes 4 mais 6 igual a 0. 4 elevado a 2 é a mesma coisa que 4 vezes 4, que é igual a 16. 5 vezes 4 igual a 20. E repito, mais 6 igual a 0. Mais 16 menos 20 é igual a menos 4. E repito, mais 6 igual a 0. Menos 4 mais 6 é igual a mais 2. Como podemos ver, nós não tivemos uma igualdade verdadeira, então 4 não é raiz dessa equação. São raiz dessa equação somente os números 2 e 3. E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.